Muito bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje aqui, eu, Adesmon, junto aqui com o pastor Jadir, vamos estudar mais um EBD, a lição número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Eu quero convidar o pastor Jadir a abrir esse estudo aqui com uma oração. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, um lindo dia. Nesta manhã estamos aqui para mais esta lição, como o professor Adesmon já comunicou. E nós vamos orar nesta hora. Vamos orar para que o Espírito Santo dirija esta lição pelos caminhos da revelação, na vontade de Deus, e que seja de grande edificação para cada uma das nossas vidas. Queremos também lembrar a você que compartilhe esse link com os seus familiares, com os seus parentes, com os vizinhos, com aqueles com quem você tem afinidade, para que eles também sejam abençoados por esta palavra. A palavra de Deus é uma palavra abençoadora. Temos certeza que aqueles que ouvirem irão ser grandemente abençoados. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome por podermos nos reunir nesta manhã, mais uma vez, em torno da Tua poderosa palavra. Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos auxilie na condução desta lição, dando sabedoria, dando-nos graça, a unção do Teu Espírito, e nos levando a falar aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo nesta manhã esta lição, e aqueles que vão assistir depois, em um outro momento também, operando em seus corações o milagre da salvação, o milagre da libertação, da restauração, para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Jadir, é interessante, né, a lição de hoje, porque nós vamos falar da estrutura, da natureza organizacional da igreja. E o texto áureo, ele vai dizer aqui, em Tito, capítulo 1, versículo 5, acompanha aí. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Verdade prática, né? A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Professor, veja bem, a atitude do apóstolo em deixar Tito em Creta tinha essa razão, esse motivo extremamente importante, que era organizar a igreja, colocar as coisas em ordem, colocar as coisas cada uma no seu devido lugar. E a primeira atitude que ele iria tomar era de ordenar presbíteros. Presbítero é um pastor conselheiro, é aquele que vai aconselhando o que deve ser feito, como se deve agir e o resultado que vai se colher lá na frente. Então ele diz assim, o que foi lido pelo professor: por esta causa te deixei em Creta, para que posses põe em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aí ele diz que essa ordem teria que ser colocada de forma organizada para se alcançar um resultado que já se espera quando se faz esse trabalho de organização. Muito bem, e a leitura em classe, nós vamos, durante toda a aula, durante todo o processo aqui, nós vamos esmiuçar através da palavra de Deus as orientações, as recomendações e o que nós podemos aprender com isso. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí em Tito, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Leremos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos,
mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme à doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como também para convencer os contradizentes. Glória a Deus. Um breve comentário aqui na leitura bíblica em classe é que o apóstolo já tinha colocado algumas coisas em ordem e ele precisa sair e ele vê a necessidade de que aquele trabalho de organização tivesse continuidade, porque havia ainda coisas que precisavam ser organizadas. Então ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda, ele não deu tempo dele fazer, mas que ele tinha preocupação em fazer e que tinha que ser feito, não podia esperar. A organização da igreja não podia esperar. Ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei, pastores, conselheiros, que irão colocar as coisas em ordem com conselhos de Deus. Aqueles que... Aí vem aquelas características que o homem de Deus precisa ter para ser consagrado a uma posição tão importante, que é a de um pastor que aconselha dentro da igreja, que traz o conselho do Espírito, o conselho baseado na palavra, o conselho revelado. Então ele diz assim: aquele que for irrepreensível. A primeira característica é ser irrepreensível, ou seja, é um homem que você convivendo com ele, olhando para ele, estando com ele, você não vai encontrar nele atitudes reprováveis, comportamentos reprováveis, palavras reprováveis, um palavreado reprovável. Então você vai ver que ali ele começa a impor as características, né? Que seja marido de uma mulher. Hoje em dia existe a moda, né? Eu até costumo dizer, não sei se eu estou sendo radical demais, que existe hoje nos nossos dias companheiros que a esposa começa a envelhecer, começa a ficar mais, né, um pouquinho mais prejudicada pela idade, vamos dizer assim. A idade chega, né? Aí o camarada, porque humanamente falando, a mulher tem tendência a se desgastar mais rápido que o homem. Uhum. Aí o que acontece? O camarada, isso vira moda por aí afora. Sim. Separa e arruma outra mais nova. Mas aqui não. O conselho bíblico é presbítero. Para presbítero tem que ser esposo de uma mulher. Sim. Né? Marido de uma mulher, foi o que ele citou aqui. Então essa moda não cabe. Não cabe na vida de um homem de Deus para ser uma pessoa influente dessa dentro da igreja e trazer conselho. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque se o papel do presbítero, do pastor que é presbítero, ele é aconselhar, aí você vai dar conselhos para uma pessoa que conhece a vida desregrada dos filhos, conhece a vida dos filhos completamente fora do contexto bíblico, do ensino da palavra. Aí, às vezes, vem uma palavra contrária, vem uma rejeição. Você quer ensinar a mim, mas os seus filhos também ensinam. Sim, e lembrando que nem entramos na introdução ainda, né? Estamos fazendo os comentários aqui em cima dos versículos que foram citados através da leitura em classe, e nós vamos ver aqui mais detalhadamente
algumas peculiaridades, né, dessas instruções dadas a Tito, né, as características do que é uma organização, do que é um organismo. Então nós vemos aqui, pastor, que na introdução a Bíblia apresenta como corpo espiritual de Cristo um organismo vivo em suas reuniões, né, em torno do Senhor Jesus e as suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia. A presente lição, ela pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, a igreja, ela tem essa natureza espiritual, né? A igreja de Cristo, que transcendem todas as coisas materiais, e tem também essa característica organizacional que vamos tirar muito proveito aqui da lição de hoje. Glória a Deus. Pode continuar, professor. Tito, o tópico 1 vai dizer aqui, Tito e as igrejas na ilha de Creta. O apóstolo escreveu a Tito estando em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo e de Tito traz importantes diretrizes para os pastores, em todos os lugares e todas as épocas, Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Então ele se refere a Tito como filho. Olha, você é o meu verdadeiro filho. Então nós vemos ali um carinho especial, um cuidado, né, para preparar Tito para que ele pusesse em ordem as coisas que ainda restavam, né? Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado no livro de Atos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas e uma em 2 Timóteo, e na epístola que lhe é destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Então nós vemos aqui que Tito era aquele companheiro de viagem, aquela pessoa que estava sempre próximo, perto. E nós lembramos aqui, abre aspas, também do ministério de Moisés, quando levantou Josué para dar continuidade àquilo que ele começou. Então, ele chamou alguém próximo, alguém que vivia ali na rotina, na pregação. Já estava vivendo as práticas, né? Já estava vivendo aquilo que estava sendo colocado em prática, que estava sendo instruído, ele estava vivendo aquilo já. Quer dizer, quando chegasse a hora dele, ele ia saber o que fazer. E nós lembramos também de Elias e Eliseu, né? 2 pessoas ali com propósito. Eliseu deu início ali ao ministério, Eliseu deu continuidade àquilo que foi iniciado por Eliseu. Então nós vemos aqui uma continuidade da obra de Deus, porém agora com uma certa ordem, uma certa decência, estabelecendo ali os obreiros, os pastores, colocando em ordem, né, aquilo que foi iniciado por Paulo. Outra coisa linda que tem aqui e que não muda, isso aqui permanece, porque a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, né? Tanto que tem um versículo bíblico no Velho Testamento, acho que no livro de Ageu, Osés, que diz assim, poderão 2 andar juntos se não estiverem de acordo? Veja só, eu posso mudar para agradar a você e nós andarmos juntos. Você pode mudar para me agradar e nós andarmos juntos. Mas em se tratando de Deus, Deus não muda. Nós é que temos que mudar para se moldar à vontade de Deus e Ele andar conosco. Porque se nós não temos acordo, eu não concordo com você não acorda comigo, nós vamos andar brigando o tempo todo, como é que nós vamos andar juntos? Nós vamos ter que se separar. Então, Deus, ele tem a sua linha de ação, ele tem o seu plano estabelecido. E para que o homem ande com Deus, Deus ande com o homem, é preciso que o homem mude e se adapte à vontade de Deus. Poderão 2 andar juntos se não estiverem de acordo? Se nós não estivermos de acordo com a vontade de Deus, é fato.
Ele não está andando conosco. Nós não estamos andando com Ele. Para que Deus ande conosco, nós temos que estar andando com Ele. Então a palavra não muda. Olha aqui, ó. Como as epístolas de Timóteo e de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então o ensinamento para que haja a doutrinação correta, de acordo com a vontade de Deus, com os ensinos revelados pelo Espírito Santo, é a palavra. Está nas cartas. Está nas cartas escritas a Timóteo. Entendeu? A Tito. Então, o ensino é esse. E ele não muda. Ele serviu, ele foi válido lá, foi válido no meio, foi válido. E agora, no final dos tempos, ele é o mesmo. Que precisa ser praticado. Não tem que inventar nada. A gente vê, às vezes, igrejas onde os pastores ficaram tão importantes, tão sábios, ficaram tão sabidos que viraram sabão, né? Porque eles esquecem a palavra e inventam ensinos que não tem na palavra, que não existe, e o resultado é essa confusão que existe aí fora, porque não há organização. Trazendo para os dias de hoje, pastor, o senhor tocou muito bem aí em um ponto interessante. Andarão dois juntos, se não houver... Estiver de acordo, né? Estiver de acordo. Nós vemos hoje aí nas mídias sociais, nos debates, nas discussões, pessoas que decidiram levar uma vida promíscua, profana, uma vida libertina e professam uma fé. Sim. Professam uma fé baseada em um texto isolado da Bíblia que diz que Deus é amor. Ora, Deus é amor, então não importa as minhas escolhas, não importa as minhas opiniões, não importa o meu estilo de vida, Deus vai me amar independente do que eu faça, porque Ele é amor. Agora nós precisamos lembrar que Jesus, Ele deu as instruções para os discípulos, dizendo assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, faz o que eu mando. E os mandamentos de Deus são claros e estão estabelecidos aí. Então, a única evidência de que nós entendemos e vivemos o amor de Deus é guardando a sua palavra. E nas orientações que Paulo deixa aqui, muito bom, ele estabelece a palavra, estabelece as regras. É como se Deus falasse assim: olha, essas são as minhas regras, esses são os meus critérios, você está de acordo? Você me ama? Você está de acordo? Você gostaria de se encaixar aqui? Então, Deus, ele não pode mentir, Ele não tem duas palavras, Deus é reto, é sim, sim, não, não, preto no branco. Então, a única forma de estabelecer presbíteros, pastores, de acordo com a vontade de Deus, à luz da palavra, é com essas diretrizes aqui que Deus deixa na palavra. Fato. Né? Então, não tem como a pessoa exercer um ministério estando diferente do que está estabelecido aqui. A palavra é a base, né? Mas veja só, o que você falou muito interessante. Deus ama o pecador? É fato. Deus ama. Deus ama o pecador? Deus ama. Deus ama o adúltero, Deus ama Deus ama todos. Todos. Porém, Isaías diz assim, ó, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, ela está estendida para salvar. Né? A mão do Senhor. Os ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Eles estão abertos para ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Deus ama, mas o seu pecado está separando você dele. Deus quer te salvar, mas o seu pecado está atrapalhando ele de salvar, impede ele de salvar, porque Deus, Ele ama, mas o nosso pecado faz separação, é que nos separa de Deus. Deus ama todo mundo que está lá fora pecando, ama mesmo, é fato. Tanto que deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o pecado da pessoa que sabe que Deus ama ela, é que está separando ela de Deus. E isso que a gente está conversando aqui é importante porque está falando das características dos presbíteros, dos pastores, está falando, e está relacionado ao cotidiano, à vida que ele leva como homem, como pessoa, como marido, como pai.
E é importante destacar. Aqui no item 2 vai dizer assim: o pastor de Creta foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam. Ou seja, Tito, ele foi constituído pastor pelo apóstolo Paulo na ilha de Creta para direcionar ali uma comunidade. E também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro como destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Só dando mais à frente, vai dizer aqui que em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência do desleixo natural, que era características dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Olha só, a desorganização da igreja era tão grave, tão prejudicial, que o apóstolo escreve que ele via aquela condição como um fator de forte desânimo. Era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. Quem aguenta chegar dentro da igreja e participar de um culto onde a liturgia é desorganizada? Aquela expressão até feia, né? É uma bagunça. A igreja é uma bagunça. É muito triste, mas você chegar lá, aquela confusão, ninguém está entendendo o que está acontecendo, um canta, o outro prega ao mesmo tempo, um negócio desordeiro. Então, quando ele chegou lá, que ele viu isso, ele falou: eu estou desanimado. Eu desanimei, não sei o que eu vou fazer aqui. Aí, ele começa a observar os acontecimentos e ele entende que aquela grande desorganização foi porque não houve cuidado da liderança. Não houve cuidado quando começou. Não houve ensino no começo. A ponto de aquilo que estava acontecendo lá fora, que era a desordem da comunidade, influenciar dentro do rebanho, dentro da igreja. Então, a gente vê muito isso por aí. Vê muito isso em igrejas por aí. Graças a Deus que aqui nós temos liderança no Espírito, liderança instituída pelo Senhor, que sabe o que é uma organização da igreja. Então, ele vai dizer que havia ali homens, problema ali é que havia judaizantes que traziam uma doutrina diferente e que para eles Jesus não era Salvador, não era suficiente. Havia rebeldes, havia mercenários, homens que queriam só dinheiro, rebeldes, aqueles que se levantam contra o governo da igreja. Por isso que a gente vê igrejas aí que se dividem constantemente. Constantemente a divisão, a racha, metade da igreja concorda, metade da igreja discorda, metade da igreja está com o pastor, metade da igreja não está. Então, rebeldes, mercenários, aqueles que estão dentro da igreja, mas o objetivo deles é dinheiro, é lucro, é ganho material, né? E provocadores de divisão. É aqueles que quando discordam de uma coisa, saem disseminando e pega aqueles mais fracos, menos embasado biblicamente falando, e convence. Então, essa organização da igreja, ela é uma base para a igreja. Ela é um fator indispensável na vida da igreja. A igreja não pode ser bagunça. Pastor, o senhor tocou num ponto interessante, que a desorganização causava um desânimo na vida das pessoas. Aquela bagunça, aquela confusão, aquela briga. E nós vemos aí que a carta de Paulo, ele foi direcionado para um grupo
né? Algo ali que precisava ser resolvido pontualmente. Só que hoje o estrago é maior, porque hoje nós vivemos num período de tecnologia, então tudo que acontece, ele é expandido. Imediatamente, né? Imediatamente. Então tem sites aí que nós assistimos, vemos coisas que realmente é desanimador. Desanima quem está dentro, quem está ali buscando servir a Deus numa igreja. Seriedade, né? E quem pensa em se juntar, se unir, também é desanimador, porque você clica no vídeo, você vê lá brigas, confusão, traição, você vê aquela baderna dentro das igrejas. Então tem pessoas que até comentam: graças a Deus eu não participo disso, ainda bem que eu em casa tô melhor, estou fazendo muito bem para mim, para minha família, em não congregar, em não participar disso daí, porque realmente é vergonhoso, é desanimador. Só que, como eu falei, na época de Paulo era uma situação pontual, estava restrito ali, e hoje é algo assim que acontece, uma baderna numa igreja, por exemplo, se torna público, se torna algo assim vergonhoso, até para os crentes sinceros que querem servir a Deus ali com sinceridade. Inclusive tem igrejas onde os homens, os varões, os responsáveis saem literalmente na pancadaria, eles brigam dentro da igreja por essa causa, por discórdia, porque um quer ser mais do que o outro quer tomar a igreja, quer dividir a igreja. Então, você vê, o Espírito Santo está nisso? Não. De forma alguma. De forma alguma. Então nós vamos partir aqui para o tópico 3, a institucionalidade bíblica da igreja. Esse aqui, né? Isso, né? É o 2, né? Então, a instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instruiu Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já estava fazendo. Então, ele já estava tentando ali arrumar a casa, tentando colocar ordem, dando instruções, isso ele já estava fazendo, né? O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. O contexto das epístolas dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Ou seja, a desorganização, a bagunça, a contenda era algo cultural. Bagunça, barulho, né, algo cultural. É como se aqui é assim, aqui as coisas é assim mesmo. Não dá para melhorar. Aqui começou assim, vai ficar assim. Aqui não tem organização, né? Aí o tópico 2 diz aqui: a igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isto foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Você vê, né? Quer dizer, ela é uma organização organizada. Por que Paulo usa o exemplo de corpo?
Não existe algo mais organizado do que um corpo. No corpo, os membros trabalham em benefício uns dos outros. Todos eles trabalham juntos para o bem-estar do corpo inteiro. E você não vê um membro machucar o outro no corpo. Você já viu a própria mão batendo na cara da pessoa? Não bate. Antes, onde machuca, onde acontece, onde coça, ela vai lá e cuida. Porque é uma organização. Uma organização. Os meus olhos enxergam o meu caminho para que eu não pise no buraco, para que eu não tropece. Os meus ouvidos ouvem para poder me dar senso de reflexo, de reação. Né? E por aí vai. Você nunca viu, como Paulo disse, o pé falando, por que eu não sou cabeça? Já pensou se o corpo fosse só cabeça? Que desorganização que seria? Se o corpo fosse só mão, fosse só pé? Então é um corpo organizado. Um corpo organizado, onde todos trabalham em benefício do corpo inteiro. E é isso que é a organização na igreja. É uma igreja espiritual, ela nasceu no coração de Deus, foi o propósito de Deus, mas ela é organizada também. E a preocupação aqui que eu vi também nessa leitura interessante, foi que a preparação de obreiros. Quando a palavra fala do levantamento dos presbíteros, que eles não sejam neófitos. Novos na fé, né? Que ele não seja despreparado, que ele não seja um camarada novo na fé, um novo sem experiência, que ele seja um homem sem experiência, sem conhecimento, seja um homem que vai ser levado por qualquer palavra de sabedoria humana, invenção humana. Ele tem que ser sóbrio, experiente, homem de experiência com Deus, de relacionamento com Deus. Neófito. Eu conheço muitos pastores neófitos. Conheço um pastor que há poucos dias perguntaram a ele na igreja dele o que significa tricotomia, ele falou que ele não teve essa revelação. Aí você veja, a condição do moço com essa falta de conhecimento pastoral na igreja, ele vai levar os membros à dificuldade, a problemas. E a igreja acaba sendo um reflexo, disso daí. Como nós vemos aqui, que era cultural a desorganização, brigas, aquela confusão toda. E Paulo, ele se preocupa, então vamos preparar os líderes, vamos capacitar os líderes para que a partir dos líderes, essa nova cultura, essa cultura de organização, de espiritualidade, cada um saber o seu devido lugar, esse entendimento de corpo, cada um tem o seu devido lugar, tem o seu devido valor e o seu lugar na obra de Deus. Perfeito. Na obra de Deus todos são importantes, todos são necessários. Como no corpo. Como um corpo. Muito importante aí. Aí, no tópico anterior que você leu, você citou sobre a preocupação de Elias em preparar um sucessor. A preocupação de Moisés em preparar um sucessor. E o sucessor, o líder, que ele enxerga em algum membro, em algum homem dentro da igreja, como um futuro sucessor, o que ele faz com esse homem? Ele traz esse homem para perto dele. Ele começa a dar a esse homem a oportunidade para ver como que ele vai reagir a essa aproximação com ele. Pode ver, Moisés, Josué, Elias, Eliseu. E por aí vai. Sim. Por aí vai. Então você viu na pessoa que ela tem um chamado para liderança. E é preciso que o líder tenha esse discernimento. Que o pastor tenha esse discernimento de alguém que tem sobre ele um chamado para determinadas funções dentro da igreja. E o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar esse candidato, esse homem, esse varão, junto com ele. E às vezes a própria pessoa, ela está desenvolvendo ali um trabalho, está ali servindo, mas ela mesma não foi dispersa para esse chamado, para ocupar ou para dar continuidade a esse legado, a esse chamado, a essa missão que Deus determinou. E é verdade. E o pastor cheio do Espírito Santo, quando ele olha para alguém, ele discerne quem é aquela pessoa. Ele discerne o que Deus tem para aquela pessoa. Ele consegue entender o propósito de Deus na vida daquele varão.
chamado de Deus. Isso é fato. Muito bom, muito forte. O tópico 3, pastor, vai falar da organização. É um assunto que a gente já está aqui digerindo ele, mas a lição ela esmiuça um pouco mais. É organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia no local e horário e ordem no culto. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época. Segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado concílios que nós diríamos que uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam desse assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Então nós vemos aqui alguns exemplos, né? Nós iniciamos aqui com um exemplo negativo, Sim. que era a igreja da ilha de Creta, mas a lição nos informa aqui de bons exemplos de organização. Exatamente. De algumas igrejas que fazia coleta para irmãos financeiramente debilitados, carta de recomendação, né? Os cultos tinham horário definido. Os concílios. Tinha a liturgia do culto, né? Tinha uma ordem no culto, né? Eles tinham reuniões para consagrar presbíteros, homens que já estavam preparados para o trabalho, né? Preparar, né? E era uma igreja que estava organizada para crescer. Nós vemos no início da igreja de Atos, né, a necessidade de instituir diáconos. Sim, eu lembrei disso. Então foi identificado ali uma necessidade, né, das viúvas, das mulheres sendo desprezadas. E a Bíblia fala que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Então, devido à pregação, devido aos milagres, à atuação do Espírito Santo, a igreja ela estava crescendo numa velocidade assustadora. E crescimento sem organização vira bagunça, né? Vira bagunça e lá na frente todo o crescimento vai se perder. Sim, sim. Daí a necessidade de instituir homens que organizem, né, que atendam aquelas necessidades, aquelas demandas, porque os apóstolos eles tinham que pregar a palavra, eles tinham um foco, né? Então, assim como Moisés, que recebeu instrução do seu sogro, né, para organizar e levantar homens ali para cuidar das demandas e organizar. Exatamente. Você vê, Israel. Né? Moisés estava tão atribulado com uma problemática que ele não teve essa visão que o Jetro teve, né? Jetro chegou, viu aquela multidão na fila no sol quente esperando para ser atendido por Moisés, falou: esse povo vai morrer por aí. Chamou Moisés no canto e falou: pai, não faz isso não. Desse jeito você vai matar o povo, você vai morrer também. É muito problema para você sozinho resolver. Institui homens. Eu fico pensando que como que Moisés não teve um AVC, né, pastor? É verdade. Porque nós aqui, né, um grupo pequeno, digamos assim, entre aspas, né, tanta demanda, tantas coisas, né, que às vezes a gente fica... Correria, né? A pressão para resolver as coisas, Sim. O tempo passando, né? Exatamente. E os tempos trabalhosos, né? Isso. Então, quer dizer, a situação realmente ela é difícil. Aí já está aquele conselho para levanta capitães de 100, de 50, de 20, de 10, e você pega só aquilo que for muito grave mesmo, o resto você deixa eles resolverem. Ou seja, eles levantaram um grupo de assistência dentro da igreja. Levantaram grupos de assistências e colocaram líderes à frente. Aquilo que o líder não podia resolver, leva para o pastor tomar conhecimento e ver qual vai ser
a ação para resolver. E deu super certo, né? Muito bom mesmo. Tanto é que aquela estratégia, aquele ensino perdura até hoje, né? Nas nossas igrejas, nas Isso. nossas... E o povo é assistido. Ninguém fica sem assistência com esse procedimento. Ninguém fica sem assistência. Todo o povo é assistido. Porque ele está inserido em um grupo. Entendeu? E com esse trabalho, esses grupos vão trazendo pessoas para dentro da igreja. Muito bem. Pastor, o tópico 3 vai falar a questão atual. Organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Isso é forte. Sabe por quê? Porque, veja bem, nós temos uma vida espiritual e uma vida física. Né? Espiritualmente, nós falamos muito aqui sobre, né? Que é ser íntegro, ser organizado, marido de uma só mulher, ser irrepreensível, né? Espiritualmente. Dentro da igreja, aqui você entra ali pelaquela porta, as pessoas falam assim: esse homem é uma bênção, glória a Deus pela vida dele. Maravilhoso, não é? E lá fora, como é que é a vida dele? Na vida secular? Ele paga as dívidas dele? Ele compra e paga? Ele é honesto? Ele não dá calote em ninguém, não? Ele não é ambicioso demais pelas coisas dessa vida? Faz qualquer negócio para sair na vantagem? Ele não quer viver a lei de Gerson? Você sabe o que é a lei de Gerson, né? A lei de Gerson é aquela lei que ele falava assim, ele, na época passava, isso é muito antigo. Ele falava assim: eu gosto de levar vantagem em tudo. A lei de Gerson é essa. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Então, quer dizer, nós temos um compromisso com a espiritualidade. Muito bom, glória a Deus. É fiel, é exemplo, está de acordo com a palavra. Maravilha, Deus seja louvado. Mas no mundo, na vida secular, como é que é? Porque tem pessoas que aqui dentro elas são uma maravilha. Você vê o camarada pregando, dando um conselho, é uma maravilha, a vida dele é uma maravilha. Mas quando você vai lá fora ver a vida dele, rapaz, o camarada é um sujeito reprovável. É a vida civil, né? A vida civil, a vida secular dele é um desastre. Ele vai, compra e não paga, ele pega emprestado e não devolve, ele é caloteiro, ele é mentiroso, é enganador, né? Ele é o camarada que não gera confiança nas pessoas que convivem com ele. E esse cara, não confia nele não, fica longe, é problema. Quer dizer, está errado. Sim. Porque assim como ele tem que prestar a coisa decente, organizada aqui dentro, ele tem que prestar lá fora também. O servo de Deus, ele tem que ser assim, né? Dar a César o que é de César, olha só. Sim, são as recomendações de Jesus, que você tem direitos e deveres civis, espirituais também, e essa vida civil também está nas recomendações de Deus, inclusive, por exemplo, nós estamos insatisfeitos com alguém que entrou para a política lá, é uma liderança. Está fazendo tudo atravessado, está agindo com desonestidade. Qual é o nosso papel? Orar por ele. Orar por ele. Porque a Bíblia diz que não há liderança que esteja na liderança que não foi Deus que colocou. Né? Então nós devemos orar por eles. Então veja bem, isso aqui é muito forte e pena que passa desapercebido a muitos crentes. Porque é preciso ser honesto com Deus, como nós citamos aqui. Mas é muito preciso que sejamos também honestos com a nossa sociedade.
dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O imposto é de César, paga o imposto. Sim. A fidelidade é com Deus, seja fiel. Né? Então, é muito claro e é muito forte essa colocação. Pastor, e o tópico 2, dando continuidade aqui, já caminhando aqui na reta final, temos aqui a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacional e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como o movimento de santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, nos Estados Unidos. Ele entregou a liderança de pregador local, deixando a denominação para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. Veja bem, muitos dizem que igreja pentecostal é baderna. Muitos dizem isso. Mas por causa dos dons espirituais, porque um fala em língua para cá, outro fala em língua para lá, o outro grita, o outro pula e vai aquele negócio. A igreja aqui, quando ele saiu, organizou as coisas. Aí, veja bem, quando você lê lá em Coríntios 12 sobre os dons espirituais, está lá todo o aconselhamento como os dons espirituais devem ser praticados, usados dentro da igreja. Qual é o padrão de dons a funcionar dentro da igreja? Se um fala em língua, edifica a si mesmo, né? O que fala em língua edifica a si mesmo, mas não deve deixar de falar. Por quê? Porque a língua é um sinal para o incrédulo, é um sinal para o incrédulo que entrou na igreja, né? E quando um fala em língua e o outro tem interpretação, vai interpretar, o outro não fala, deixa os dois entregarem aquilo que Deus está entregando. A língua edifica a si mesmo e é sinal para o indouto, para o incrédulo, mas a interpretação edifica toda a igreja. Então os conselhos estão ali, né? Dom de sabedoria, a ciência, a visão, né? Dons de discernir os espíritos, está tudo ali. Então, igreja que tem essa prática da palavra dentro daquilo que a palavra ensina sobre dons, se organizou. Ele fala aqui, foi uma bênção. Depois que o pastor saiu, eles levantaram um novo líder que organizou a igreja com dons espirituais, com a ação dos dons espirituais dentro da igreja. E não houve bagunça, mas foi uma bênção. Ou seja, Deus não deixou de agir pela organização. A igreja ficou organizada, mas continuou com os dons espirituais, com as revelações, com o poder de Deus. Muito estranha, com glória a Deus e aleluia, e organizada. Com ordem e decência. É isso? Perfeitamente. O tópico 3, pastor, vai falar que é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que haviam entre os pentecostais da cidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país, e desta forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, em setembro de 1930. Temos uma diretrizes, né? Nós não estamos perdidos numa rua sem saber para que lado vamos. Não, tem uma direção.
Existem conselhos estabelecidos. Existe uma ordem estabelecida. Né? É assim, 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 assim. E não tem problema. Isso não nos gera problema, muito pelo contrário. Organiza e a obra cresce. Muito bem, a lição, ela é bem clara, né? A gente consegue aqui, ver os detalhes. professor, só Pois não. Está aqui o livro, ó. Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Todo assembleano tem que ter esse livro aqui, ó. Se você não tem, adquira, leia, e você vai ver como a igreja cresce, vai crescer e vai crescer estruturada e organizada. Tá bom? Adquira, é bênção para a sua vida. Amém. Pastor, partindo aqui para a conclusão da revista, o autor, o escritor, ele escreve aqui o seguinte: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura organizada. Glória a Deus. Essa conclusão aqui, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Porque foi o que nós comentamos no início. Se você tem uma empresa, a empresa começa a crescer, se você não organizar ela, ela vai começar a entrar numa decrescente, você vai começar a perder, até acabar. Né? Então, quer dizer, a organização está estabelecida, a forma de organizar, como organizar, e a tendência é que os resultados sejam cada vez melhores e maiores. Pastor, muito esclarecedor aqui a revista, a aula. Nós queremos agradecer aí aos ouvintes, a você que está nos acompanhando aqui. Obrigado aí pela a sua presença, ficou até o final, e que essa lição possa edificar a sua vida, edificar o seu entendimento, assim, pastor, como tem edificado nós que estamos aqui discutindo, comentando sobre a lição, estudando um pouco o que aconteceu e a recomendação para nós nos dias de hoje, não é verdade? Com certeza, é verdade. Pratique essa palavra, divulgue esse vídeo para os seus, entendeu? E nós, com alegria, chegamos aqui ao final da nossa lição. Pedimos a Deus que coloque essa palavra no seu e nos nossos corações. E queremos convidar você para logo mais à noite estar conosco num grande culto de glorificação ao Senhor, onde ouviremos uma palavra poderosa, pregada pelo servo de Deus, que vai trazer consolo, conforto, salvação, que vai trazer bênção para os corações de todos que a ouvirem. Esteja conosco, às 19 horas, será uma grande alegria. Vamos orar ao Senhor, entregando a Ele nosso momento aqui. Te adoramos, Pai. Bendizemos por podermos juntos meditar na Tua palavra. Senhor, agora que o Teu Espírito possa, ó Deus, aplicar esta palavra a cada coração, e que ela possa trazer milagres de cura, de libertação, de edificação, e principalmente o maior milagre, que é a salvação eterna em Jesus Cristo. Ó Deus, nos dê a Tua paz e nos leva de volta agora. Oramos, ó Deus, agradecidos. Em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Tenha um bom dia, bom domingo. Glória a Deus.